penúltimo encontro síncrono, né? Desses longos 15 encontros aí e das nossas 60 horas de curso. E é um prazer hoje receber hoje a professora Giane, que é uma das nossas coordenadoras aqui do curso, que organiza toda a parte aí de logística e depois de certificados, né, Giane, para o nosso curso funcionar. E ela veio colaborar hoje com um tema muito bacana que a gente tem tentado aí já ao longo desses meses de rede de clubes, criar essa aproximação entre os museus de ciências das cidades, né, dos seus núcleos, com os clubes, né? Até aqui, por exemplo, que nós temos o Museu de Ciências Naturais, ainda está incipiente, assim, essas visitas, né, esses encontros, mas, assim, a tua aula, Jana, o teu curso trouxe muita luz, assim, a esse assunto, e vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigada por estar conosco. Fique à Gente, vontade. tá bom. Boa noite, então, a todos e todas, né? É um prazer também estar aqui. Eu agradeço, Gisele, pela forma como você tem lidado também, né, com todas as questões aí. A Gisele, ela é versátil, né? Todos os problemas a gente vai passando, ela vai dando um jeito de resolver. Então, assim, obrigada pela parceria. E assim, aos professores, eu queria, assim, dizer assim, hoje é mais um bate-papo, né? Eu vou colocar algumas questões aqui que estão, claro, relacionadas ao material que foi postado, né? Mas com o objetivo, assim, da gente refletir um pouquinho da importância dessa temática, né? Tanto no âmbito dos clubes de ciência, como de uma forma mais geral também, né? Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou aqui da Universidade Estadual de Londrina, eu trabalho no curso de Geografia, né, mais especificamente na área de ensino, né, ensino de Geografia. Hoje eu sou tutora do programa de educação tutorial, a gente trabalha com uma experiência de educação horizontal que é bem diferenciada, e a gente trabalha muito com ensino, pesquisa e extensão. Aí, então, esse meu debruçar por essas temáticas que me encantam, que é essa relação com a universidade, com a escola e com instituições, né? A gente tem feito muito aqui por meio desse programa e de outros também que eu já participei, né? Já fui coordenadora do PIBID, do PDE, que agora ele está online, né? Não sei como que ficou o PDE agora, mas quando o PDE era em presencial, a gente recebeu muitos professores aqui na universidade, foi um tempo muito bom, né? E lá, aqui na universidade, também sou coordenadora da pós-graduação, mestrado e doutorado em geografia, né? Então, a minha experiência, assim, só para deixar um pouquinho registrado, ela atravessa, assim, os níveis de ensino. Eu estou muito, assim, tempo trabalhando com estágio, então eu fico muito presente nas escolas também, né? Então, aí eu vou meio que me misturando, desde a escola básica até a pós-graduação, né, no nível de doutorado e pós-doutorado. E é bom a gente transitar assim, porque a gente aprende muito, porque tudo está ligado, né, gente? Então, assim, como a universidade, ela se forma, se consolida a partir do olhar para a escola, né? Então, acho que essa relação é muito importante, e assim a gente vai caminhando, né, tentando aí transformar essa educação que a gente acredita que é o que move a nossa sociedade, né? Então, o tema, gente, que nós vamos trabalhar é o que a Gisele já falou, né? A relação da escola, universidade, museu. E o meu objetivo hoje é, talvez assim, alinhar um pouco, talvez, as diretrizes metodológicas que estão previstas no material que foi disponibilizado para a leitura prévia, pensando que a proposta desse módulo seria discutir e operacionalizar as práticas intersetoriais, né, que é o que a gente está falando, dessa articulação da tríade da escola, universidade e instituições, né, diversas, mas, né, especificamente a gente está trabalhando com a questão dos museus, né, compreendendo, então, assim, como
uma atividade que ela não pode ser entendida como uma atividade extracurricular isolada. Eu acho que esse é um ponto assim que eu tenho batido muito, né? Porque essa relação, essa tríade, ela precisa ser uma estratégia para fortalecimento das instituições, né? Então, assim, quando eu falo uma atividade extracurricular isolada, é porque, assim, não basta a gente desenvolver uma visita estanque, assim, só para conhecer o lugar. Eu acho que isso, talvez, dentro daquilo que a gente se propõe, eu diria que é muito pouco. Eu acho que a gente precisa caminhar no sentido dessa integração, dessa articulação, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, assim, eu queria comentar, em linhas gerais, sobre alguns eixos que eu considero assim essenciais para a gente pensar nessa tríade que eu chamo de uma tríade formativa, tá? Então, o primeiro alinhamento seria esse alinhamento epistemológico e sempre com foco também olhando nos objetivos de desenvolvimento sustentável. No material eu coloco 2 que eu acho que é essencial, né, para começar a pensar nessa relação. Então, aí o desenho desse curso ele vai se fundamentar na interseção entre o ODS 17, que são as parcerias e meios de implementação, e o ODS 4, que é a educação de qualidade, tá? Então, assim, na prática pedagógica dos clubes, eu penso que essa relação ela deve ser lida da seguinte forma. Então, assim, os ODS 17, né, o ODS 17, que é a parceria e meio de implementação, ele funciona como uma dimensão metodológica, vamos dizer assim, tá? E aquilo que seria o motor da nossa ação. Por quê? Ele vai estabelecer, vamos dizer assim, que problemas complexos de aprendizagem e investigação demandam redes colaborativas. Então, esse objetivo, muitas vezes, ele fica, vamos dizer assim, esquecido dentro das nossas articulações, né? Mas eu coloco ele como motor da ação, porque é a partir dessa dimensão metodológica que nós vamos começar a pensar na importância dessas redes colaborativas. E, a partir disso, a gente tem, então, né, por sua vez, o ODS 4, que é o da educação de qualidade, que ele vai constituir, então, o horizonte, vamos dizer assim, onde esse objetivo da parceria, ele não se constitui apenas como uma mera visita recreativa, né? Então, assim, mais do que garantir um ensino que desenvolva a autonomia e o pensamento crítico do estudante, permitindo, então, que esse trabalho se converta no conhecimento da comunidade local. Então, aí que a gente entra, assim, que essa parceria, ela faz essa mediação, né, com a escola, a universidade e esses territórios da comunidade como um todo, né? Então, as parcerias, elas nos ajudam a pensar que a educação, ela pode ser um meio de intervenção social, né? Então, acho que esse seria um dos pontos, assim, essenciais quando a gente pensa nesse alinhamento epistemológico e essa forte relação com os ODS, tá? Gente, se vocês quiserem interagir, conversar, comentar alguma coisa que vocês lembrarem, tá? Fiquem bem à vontade, tá? E a gente tem, então, dentro desses eixos analíticos, a gente tem um outro, que seria um segundo eixo, que é dos papéis e funções de cada um, né? Então, a gente tem, para que uma rede de pesquisa local, vamos dizer assim, ela funcione bem, sem se sobrepor, assim, competências, é preciso compreender a missão e a contrapartida institucional de cada ator, né? Por isso que lá no material eu coloquei separadamente, né, quais são os objetivos, a função da escola, da universidade, do museu, né, que é o que a gente está tratando. Então, assim, a escola, né, e aí mais especificamente falando sobre o clube de ciências a partir da escola, né,
atua como esse núcleo de mediação, né, cultural, né, educativo, cuja responsabilidade é construir essa transposição didática, inserindo a vivência externa, né, no planejamento e articulando as atividades ao currículo formal. Então, eu vejo que o Clube de Ciência ele tem esse grande desafio, né, principalmente no momento em que vocês têm que lidar com essas plataformas de ensino, né, então, como abrir, né, fissuras nesse currículo que está, assim, digamos, bastante engessado, para que a gente possa fazer um planejamento que tenha como desdobramento essa vivência nos territórios, né? Então, esse seria um ponto importante e uma função da escola como um dos atores, né, dessa tríade. E aí a gente tem a universidade, que ela fornece, né, acho que esse trabalho nosso dos cursos, de toda essa mediação, tem um significado importante, que é a universidade fornecendo um suporte investigativo, né, esse rigor metódico, científico, que a gente trabalha, exercendo, assim, vamos dizer assim, que a universidade, como parte dessa tríade, ela exerce o papel de mentora nessa iniciação científica, que se dá também na universidade, e da universidade também na escola. E o museu, como um espaço de educação não formal, ele funciona, então, como esse local de documentação do real, preservação patrimonial, né, memória, vamos dizer assim, memória do chão, né, oferecendo um objeto de estudo em seu contexto empírico para essa consolidação da aprendizagem. Então, essa parceria, ela é muito significativa por conta, vamos dizer assim, desses objetivos, dessas funções, tá? Que nós podemos, então, nos apropriar e, a partir disso, desenvolver um excelente trabalho, né? E um outro eixo que eu chamo a atenção, que está, assim, bem detalhado no material, é a metodologia, que eu tenho chamado de metodologia de pesquisa territorializada, né? Porque o nosso objetivo, tanto na escola como da universidade, é aprender com a comunidade, né? Sair um pouco, né, das quatro paredes e tentar perceber que o conhecimento, ele está espraiado, né? A gente precisa buscar o conhecimento onde ele está, né? Então, acho que esse olhar para fora da sala de aula, para fora da escola, para fora da universidade, ele serve também como um caminho para essa pesquisa territorializada, né? Eu cito no material o Pedro Demo, que eu gosto muito, porque ele reforça muito a ideia, a premissa da pesquisa como um princípio educativo, né? Então, assim, isso significa dizer que a formação do jovem e do adolescente, né, como pesquisador, ocorre, vamos dizer assim, na busca de respostas na realidade factível, né? Então, assim, a gente trabalha muito em termos de investigação científica com a estimulação para que os alunos aprendam a perguntar, né? Então, assim, toda essa dimensão investigativa, ela tem esse eixo, assim, de como é que nós vamos reaprender a perguntar, né, a olhar para esse mundo aí fora, olhar, né, sobre a memória das coisas e reaprender a fazer boas perguntas, né. Então, acho que esse é um dos princípios dessa pesquisa como princípio educativo, né. Então, aí, aos professores, né, que atuam em municípios distantes dos grandes polos universitários, ou, né, dos polos museológicos, o material que vocês têm em mão, ele prescreve o mapeamento, busca, né, vamos dizer assim, orientar no sentido de fazer um mapeamento do entorno, né, então, assim, cidades, escolas que às vezes estão distante dos grandes centros, o que a gente tem estimulado é
buscar no entorno, na cidade pequena, na cidade média, né, buscar instituições que possam ter esse papel também de mediador entre a escola e a comunidade, né? Então, cooperativas, iniciativas agroecológicas, ONGs, empresas locais, ou mesmo plataformas, né, de buscas, como o próprio Google Escolar, eles servem, então, nesse sentido de educar pela pesquisa, eles servem para rastrear onde que a ciência está sendo produzida no território, né? Então, acho que essa metodologia de pesquisa territorializada, ela tem muito a ver com essa busca onde o conhecimento está, né? Então, aí a operacionalização dessas saídas a campo, né, para fazer esse trabalho, vamos dizer assim, exige um certo protocolo metodológico dividido em algumas etapas. Aí no material também eu coloco de uma forma bem descrita essas etapas, tem um fluxograma lá para a gente pensar um pouquinho nessas visitas, né, que nós vamos fazer nessas instituições, né, sendo um museu, né, de ciências que eu tenho acesso, ou se eu não tenho acesso a esse museu, então essas outras instituições que eu citei também podem servir como um lugar de construção do conhecimento e um lugar para que a gente possa levantar dados de pesquisa, né? Então, a operacionalização, então, dessa pesquisa, dessa metodologia de pesquisa territorializada, aí ela parte, vamos dizer assim, de 3 etapas que são, assim, inerentes ao processo investigativo, né, o processo ao trabalho de campo, né, que primeiro, o antes é todo esse planejamento participativo, né, o levantamento prévio, bibliográfico prévio, a formulação de hipóteses e preparação dos instrumentos de registros, né, que a gente trabalha muito com diário de bordo, que seja uma caderneta de campo, né, durante a visita, né, que é a observação mais ativa, né, onde o estudante ele atua na condição de coletor de dados, né, registrando, vamos dizer assim, os fenômenos para poder fazer a posterior validação ou refutação das hipóteses criadas, né. E depois vem, então, a sistematização e registro nesse diário de bordo, né, no material que vocês têm, promovendo, então, essa articulação entre os dados coletados com as teorias vistas em sala de aula. Então, assim, esta é uma questão, assim, importante, porque mostra, assim, que essa relação, né, essa tríade, a relação da escola, da universidade com os museus, eles vão se dar a partir desse olhar investigativo, a partir dessa metodologia que faz com que essa visita de campo não seja simplesmente uma visita como uma visita a passeio, vamos dizer assim, mas que ela tem uma intencionalidade, né? Então, essa intencionalidade que está em torno de todo o planejamento que nós vamos fazer, né? Priorizando, então, essas etapas o que nós vamos fazer antes, o que nós vamos ver nesse local, né? O que nós vamos confirmar ou refutar e como é que nós vamos sistematizar esse conhecimento aprendido, né? E aí a gente tem, então, o que a gente chama de tensão, talvez assim, dialética do conhecimento, né? Que aí no material, depois acho que dá para a gente conversar um pouco sobre isso também, eu mostro um texto que traz um tensionamento teórico importante, através da obra de Linnaeus, lá de Marcelo Mosqueta, e o poema de Antônio Cícero, não sei se vocês conseguiram ler, que há uma crítica, vamos dizer assim, há uma crítica metodológica a essa questão acadêmica, né, do conhecimento, né, em que eles vão colocar que há uma tendência de tratar o conhecimento científico apenas como, vamos dizer assim, como um cofre, né, um depósito de fórmulas e nomenclaturas
estáticas prontas para catalogação, né? Então, aí, nesse sentido, a proposta dos clubes de ciência talvez seja inverter essa lógica, né, do guardar o conhecimento na acepção aí científica adotada, né, significa fazer vigília pelo processo de descoberta do aluno. Então, assim, o papel do orientador nesse sentido seria permitir que o estudante transite, né, pelo erro e pelo acerto e aprenda a realidade de forma sensível, utilizando, então, vamos dizer assim, eixos, né, que estão a exemplo do Museu Paranaense, o MUPA, né, que trabalha com vários eixos, que também deixo lá explícito no material, que trabalha com a questão da identidades, né, ecologia, memória, cosmovisões, né, então seriam eixos que serviriam como matrizes transdisciplinares para que os alunos deem nome às suas próprias observações e problemas locais. Então, esse seria um exemplo, assim, em que a palavra, né, vamos dizer assim, a palavra, ela não pode ser definida a priori, né, os alunos, então, a partir de todo o material investigativo, eles passam a fazer descobertas. Então, assim, esse trabalho de campo traz um significado que vai ser ressignificado a partir desse olhar de cada aluno e a partir da tua experiência. Então, esse exemplo que tem lá no MUPA, que tem o poema lá do Guardar, ele mostra muito isso, né, que para que está servindo esse conhecimento que nós estamos produzindo, né? É para dar uma certa dimensão de abertura para que o aluno faça descobertas, ou é um conhecimento mais engessado que serve para guardar, né? Naquela velha educação bancária de Paulo Freire, que guarda, deposita e depois saca na hora da prova, né? Então, essa seria, assim, um olhar para pensar a postura metodológica que nós estamos trabalhando dentro dos clubes de ciência para que o aluno construa, então, a sua autonomia pedagógica rumo à sua, vamos dizer assim, emancipação mesmo, né? Então, nesse sentido, esse trabalho de parcerias, ele tem muito, assim, talvez esse apelo, né, de fazer com que o professor ele saia dessa transmissão apenas do conteúdo, né? Não que a transmissão não seja importante, né? Tem momentos em sala de aula que a gente, claro, que a gente vai passar o conhecimento produzido para o aluno compreender, né? A lógica do mundo, mas quando a gente sai numa parceria, né? No caso, né, uma visita guiada, uma visita no museu, a gente busca, então, essa referência, né, de fazer com que o mundo se abra para que esse aluno, ele descubra coisas novas, né, que ele nomeie as coisas de outra forma, e não se feche em definições prontas, e assim por diante, né. Bom, dito essas questões, né, eu queria, assim, ouvir um pouco vocês sobre quais são, né, aí, voltando à questão das logísticas, dessa tríade entre escola, universidade, museus, assim, quais são os principais entraves, tanto logísticos como metodológicos, que vocês têm encontrado para estabelecer essas parcerias no território em que vocês trabalham? Porque uma coisa é nós, como professores, buscarmos essas parcerias, né? E outra coisa é como que a gente, a partir dessas parcerias, a gente trava um trabalho, né? A gente constrói um trabalho pedagógico que seja um trabalho com essa premissa do pensar pela pesquisa, né? Porque os museus, eles nos traz muito dessa perspectiva da descoberta, né? De a gente olhar para as coisas e pensar a partir de uma outra lógica, né? Não só aquela lógica dos conceitos prontos, das definições, né? Mas para além disso, acho que o museu, ele é uma
Os museus, eles são, vamos dizer assim, instituições que nos provocam, né, a pensar diferente, atiça a nossa criatividade, né, e também, claro, né, com o objetivo de atingir o pensamento crítico, né, eu acho que é isso que a gente quer. Então, para além dessas, vamos dizer assim, de toda essa logística que a gente precisa enfrentar para poder proporcionar um trabalho, né, dentro dessa relação, né, da escola com as instituições, para além da logística, a gente tem, então, todo esse trabalho metodológico, né, que é desenvolver um trabalho que ajude o aluno a pensar as coisas de uma outra forma, né, mas pensar a ciência também como uma forma de validar o conhecimento que está espraiado no mundo, né, então a gente sempre tenta pensar assim que a gente precisa procurar o conhecimento, buscar o conhecimento onde ele está, né? E onde está esse conhecimento, né? No caso dos museus, né? Que guardam tantas memórias da nossa sociedade, da nossa comunidade, né? Então, o conhecimento está ali, ele está ali para ser validado, né? Para ser construído, para ser pensado. Então, as coisas, vamos dizer assim, que quando a gente sai com o aluno para fazer esse trabalho, nós não encontramos as coisas prontas, né? As coisas estão ali dispostas, né? Para que a gente possa construir alguma coisa a partir daquilo que a gente está vendo, né? Então, isso que talvez acho que seja o maior desafio pedagógico, metodológico, sair da escola para fazer descobertas, né? E os museus, eles têm esse grande potencial, né? De nos fazer pensar não somente em como a sociedade ou como as coisas são, mas como elas podem vir a ser. Então, isso acho que é um ponto, assim, que eu acho bem importante nesse trabalho que a gente faz para além da sala de aula, e que os clubes de ciência eles podem contribuir muito, né, para que a gente saia um pouco dessas caixinhas, né, que a gente está acostumado no dia a dia, né, isso na universidade também não é diferente, né, as escolas, os problemas talvez que vocês passam na escola, a gente também na universidade muitas vezes tem, né, problema inclusive de logística mesmo, né, da gente conseguir um ônibus para sair com os alunos, então, assim, esse não é só uma problemática vivida pela escola básica, mas a universidade hoje também tem esses problemas. Então, a gente tem que criar, né, saídas, criar estratégias para que a gente saia, né, extrapole esse nível de sala de aula e consiga, de alguma forma, ter uma relação mais próxima, uma relação mais íntima com essa comunidade, né? E o museu, para mim, ele é esse grande mediador, né? Os museus em coisas, porque eles conversam com a gente sobre o mundo que a gente vive, né? Em suas mais diferentes dimensões, né? Gente, então, para eu não ficar falando muito, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a essas provocações, aos delineamentos. Eu coloquei bastante questões, vamos dizer assim, gerais do material, né? Eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouco sobre o material diretamente, mas que ele vai, vamos dizer assim, ajudar a gente a pensar um pouco na importância dessa relação da escola com outras instituições, né? Então, aí eu acho que a primeira pergunta que eu coloco lá no material mas afinal, por que articular parcerias intersetoriais e como elas promovem uma educação de qualidade, né? Então, assim, o que eu coloquei agora para vocês vem no sentido de pensar um pouco essa questão, né, de como essa articulação ela nos ajuda a atingir, né, o ODS 4, que é uma educação de qualidade, né, e o desafio seria como é que a gente pode consolidar uma colaboração científica
a partir do território em que a gente vive, trabalha e atua, né? Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de ouvir vocês, como é que vocês estão pensando em fazer essa colaboração científica a partir do lugar que vocês atuam, né, da cidade que vocês atuam. Sei que aqui cada um está numa cidade, né, então tem, assim, professores de vários municípios, né, então como é que vocês estão lidando com isso, principalmente em cidades em que não tem, assim, grande acesso a esses museus que a gente trabalha aqui no material, né, que fica distante de alguma instituição que seria interessante trabalhar, né? Como é que vocês estão pensando essas articulações, ou como é que vocês têm conseguido trabalhar isso a partir dos clubes? Não sei se vocês querem comentar. Caroline, pode. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. Esses aspectos que você foi trazendo sobre a pesquisa, sobre o Pedro Demo, são coisas que eu estou usando bastante na minha pesquisa do mestrado. Então, tudo que você colocou ali contribuiu bastante para as reflexões. Eu ainda não terminei de fazer o módulo, mas contribui bastante para a gente poder refletir, né, e pensar sobre a nossa postura enquanto mediadores da pesquisa para os alunos. E aí, com relação a essa parceria, essa educação de qualidade, eu moro em Andirá, é perto de Londrina. Uhum. E a nossa IES é a UEMP. Então, eu consegui conversar com professores de dentro da UEMP para fazer um link entre os projetos que eu estou desenvolvendo com os alunos e a graduação. Então, a gente tem 5 projetos que envolvem programações. Eles estão desenvolvendo aplicativos, pensando em sites. E aí, como eu, professora de ciências, não tenho base nenhuma de programação, o coordenador do curso de ciências da tecnologia montou um curso de extensão dentro da graduação. Aí os alunos da graduação estão fazendo mentorias com os meus clubistas. Eles se reúnem por Google Meet e aí vão conversando, eles vão ensinando a programar, vão falando como que faz, vão fazendo. Eles dão a dica e o aluno faz. Tem Carol, coisa... eles criaram o curso de extensão por conta da tua demanda? Ai, que incrível, hein? Essa é a O professor parceria real Tiago, mesmo. Muito Muito legal. que é o coordenador, foi pesquisar como que ele poderia linkar, porque ele queria ajudar o clube e queria ajudar os alunos da graduação. Então, foi uma forma de ter o respaldo da universidade, até para os alunos depois receberem um certificado, e para que a gente pudesse fazer tudo certinho, né? Para não ser um negócio largado. Então, eles têm o curso de extensão, eles estão tendo orientações com o coordenador deles e eles passam para os nossos clubistas. Está sendo uma experiência muito legal, porque aí eles estão vendo como que é o curso de graduação. Eu tenho alunos do terceirão que querem entrar nesse curso de graduação e para eles está sendo um paralelo muito legal. Então, eu acho que vai da gente conversar mesmo, né? Passar um pouquinho de óleo de peroba na cara e conversar com professores da universidade, mandar e-mail, porque por Google Meet é uma forma da gente unir as escolas que estão distantes das universidades. Né? A UEMP tem em Cornélio e tem em Bandeirantes. A gente está em Andirá. Para eu levar meus alunos lá, não tem como. 20 minutos, pelo menos, de ônibus. Mas pelo Google Meet é viável. Então, acho que é uma saída legal que a gente encontrou por aqui. Muito interessante, Caroline, porque assim, o que talvez seja uma coisa boa para todos nós é que hoje a gente tem uma obrigatoriedade no nosso currículo formativo, que é a implementação das AECs, que você tem que a extensão faz parte do currículo, né? Então essa curricularização da extensão, eu acho que ela está sendo muito boa também para a escola, porque hoje, porque assim, a gente se abre para a escola se abre para a gente, mas tem uma limitação, né? A gente geralmente faz essa articulação com as escolas através dos estágios, dos PIBIDs, né? E assim, eu falo de uma forma geral, né? E agora, com essa curricularização da extensão, a universidade ela tem buscado muito essa parceria. Ela tem se aberto muito mais do que
algum tempo atrás, né? E isso é muito bom, porque, vamos dizer assim, a gente, principalmente para quem atua nas licenciaturas, né? Nós não conseguimos formar o professor sem a parceria com a escola, não existe essa possibilidade, né? Então, essas parcerias, elas rendem fruto para todas as instituições, né? Nós estamos aqui falando de museu, né? O nosso museu histórico aqui de Londrina, o Carlos Aires, ele foi reinaugurado agora, ficou um tempo parado, né? E a gente, assim, enquanto universidade, nós temos feito muita campanha para que as escolas levem os estudantes para o museu. E o museu, assim, está muito assim, pelo menos essa nova gestão que está lá, eles estão fazendo muitas ações, muitas atividades para receber essas escolas. Então, vejam, assim, as parcerias que, algum tempo atrás, me parecia que eram, assim, bem limitadas, hoje, todas as instituições estão muito abertas, né? Então, facilita para a escola, facilita para a gente, e, Caroline, não é, assim, passar óleo de peroba, não, assim, você está certinha, é isso mesmo. Por quê? Porque é a partir do diálogo, da busca, que a gente vai se encontrar, não tem outra forma. Às vezes nós estamos aqui, ó, com muita coisa na universidade, mas é muito difícil um professor chegar e propor alguma coisa e a gente falar não. Se a gente não tem espaço, a gente indica outro. A gente fala, ó, aqui tá, mas tem um professor que trabalha com isso e tal. Então, assim, eu acho que todos nós estamos muito sedentos por essas parcerias. Então, é um momento que eu acho que é um momento muito interessante da gente nós nos aproximarmos, sabe? Porque isso é bom para todo mundo, né? Universidade, eu falei da licenciatura, mas todos os cursos, assim, mesmo aqueles que não são, que são bacharelado, eles têm feito um trabalho na escola também de disseminar o seu curso, de incentivar, né? Você falou, né? Os meninos com essa relação com a graduação, a gente está com um problema, assim, muito sério de baixa procura. Tem muitos cursos que a gente não consegue fechar mais o número. Entendeu? A gente tem 40 vagas, às vezes o vestibular a gente consegue 20, aí vai abrir para portador de diploma, para tal. Por quê? Porque me parece que há ainda pairando uma visão de que a universidade é algo que está muito distante, né? Acho que para muitos estudantes, eles olham a universidade como algo tão inatingível que a meta deles é fazer o ensino médio e trabalhar, né? Então, a universidade ela tem feito também essa parceria nesse sentido de se abrir e se mostrar mais, né? Mostrar mais para todos que esse é um lugar público que todo mundo deve ocupar, né? Então, acho que é bem legal isso assim que você fez e espero que isso dê mais frutos, né? Consiga abrir mais propostas aí, porque é muito interessante. Diga, Helena. Eu vou fazer um comentário, assim, enquanto professora, né, aqui de Biporã, em relação à visita ao Museu Histórico de Londrina, não só o Museu Histórico, mas também tem o Museu do Café, né, que fica ali naquele prédio que foi o antigo Cadeião, né? Ele foi inaugurado, Enfim, acho que faz 1 ano ou 2 anos, ele é novo isso, também, é né? recente. E o nosso colégio, a gente sempre procurou visitar o museu, fazer a parceria ali com o museu e o planetário. Mas, Giane, o custo, realmente, nós estamos assim com muita dificuldade no deslocamento dos alunos, né? Porque encareceu demais, mesmo a gente estando aqui do ladinho de Londrina, um frete do nosso colégio até o museu está em torno de R$ 1.000. Então, infelizmente, o nosso colégio não tem verba para isso, porque a gente não tem esse tipo de financiamento por parte do governo do estado. E aí a gente sempre custeou. Só que agora parece que se tornou assim tão difícil a parte financeira. Então, eu vi, inclusive,
a publicação do museu que foi reinaugurado, e a gente está com muita vontade, né, de estar novamente, né, levando os alunos, mas olha, está muito difícil. Parece que nós estamos vivendo um período assim, que a gente está realmente ficando meio que isolado pela questão de dificuldade mesmo financeira. Então, está difícil. A gente vem sempre fazendo parte, sempre prestigiando, mas de um tempo para cá as coisas estão complicadas. Mas eu queria só fazer esse comentário. Não estamos indo por não valorizar ou não ver o quanto é importante, e sim pela questão realmente de dificuldade financeira de estar indo até lá. Eu entendo isso, eu entendo isso perfeitamente. Realmente é complicado isso, né? Nós que somos da geografia, que assim, a nossa tradição é muito forte em fazer trabalho de campos, visitas técnicas, visitas guiadas, isso faz parte da nossa formação, né? E na universidade a gente também está tendo muito problema mesmo. A gente consegue, para conseguir viagens, tem que fazer, a previsão tem que estar na ementa da disciplina, e é toda uma burocracia. Então, eu vejo que é bem complicado mesmo. Mas sorte que Ibiporã é uma cidade, pelo tamanho de Ibiporã, uma cidade muito diferenciada, né, Helena? Esses dias eu vi uma propaganda, e eu não conheço, e eu quero conhecer o Museu a Céu Aberto, que tem aí em Ibiporã, né? Mas eu fiquei tão curiosa que eu quero levar meus alunos, eu não conheço. Eu conheço o Museu do Café também, que tem em Ibiporã, a gente já fez visita, porque essa cidade, não sei se tem mais alguém de Ibiporã, gente, tem que fazer propaganda, porque é uma cidade linda, né? É uma cidade, para mim, Ibiporã é uma cidade modelo, gente. É muito, então, a gente sempre ia, Helena, aí. Aí, esses dias eu vi a propaganda desse museu, eu falei, gente, eu quero conhecer. Então, esse museu é céu aberto, né? E é um lugar muito. A gente só viu também por imagens na internet, nas redes sociais. Eu até já me inscrevi, né, para que o clube possa fazer a visitação. Mas ainda eles não liberaram, né? Acho que a partir de agosto que eles estão organizando, né? Os monitores, quem vai receber, enfim. Mas a gente espera, pelo que a gente vem acompanhando, que vai ser um atrativo muito bacana. Aqui pertinho, né? E aí, mais fácil, né? Também, deslocamento, porque daí a gente consegue ir com o ônibus da prefeitura. Sim. E quando sai da cidade, aí já o ônibus da prefeitura não é fornecido. Então, tem toda essa parte aí burocrática. Mas assim que eu conseguir levar os alunos, a gente tenta passar para vocês, né, os dados e onde que se inscreve, onde que faz a organização para poder estar visitando. Aí parece que vai ser um lugar bem legal, sim. Eu achei que estava funcionando já, não sabia que era só em agosto. Alguns grupos, acho que ele está divulgando com alguns nichos, sabe? Estou fazendo um teste. Isso, tem algumas pessoas indo, mas ainda não está aberto para todo mundo, né? Assim, no geral, né? Acho que a partir de agosto, que a inauguração mesmo é em novembro desse ano. Ah, tá. Então, digamos que está caminhando, né? Mas realmente nós estamos também bastante curiosos, ansiosos, né, para conhecer. O que a gente sempre, assim, a gente entende esse problema de logística, né, gente? Então, assim, problema financeiro, mas o que a gente sempre instiga é a ideia de conhecimento da realidade local, né? Eu acho que isso aí é uma coisa, assim, que para além, né, da construção de parcerias e formação de redes, que é fundamental, né? Eu acho que é a ideia de buscar o conhecimento onde ele está, né? Então, assim, aí a gente vai incorporando esse pensar pela pesquisa, o diálogo, diferentes saberes, a partir dessa realidade local, né? Então, essa talvez seja a nossa maior saída, né? E também agora com esses tour virtual, né? Eu deixei vários endereços lá no material também, que eu acho bem interessante, né? A gente fazer essa visita
virtual, quando eu entro aqui no museu, eu fico sonhando lá, a gente fica horas, né, passeando, conhecendo as obras, então também é talvez uma estratégia para a gente sensibilizar, né, os estudantes, fazer eles consumirem aquilo que tem de bom na internet, né, porque eles sabem mais que a gente, né, mexer com essas coisas, né, é incrível, né, como eles são super espertinhos, né, e talvez o nosso papel como mediadores seja mostrar essas coisas, né, fazer com que eles tomem gosto de conhecer coisas que agregam, né, que consumir cultura, e a internet tem muita coisa interessante, né, a gente precisa só encaminhar os alunos para isso, né? Então, não temos o ônibus, temos outras saídas, né? Agora, essa questão da realidade local, eu vejo que é, assim, uma coisa, assim, que a escola, ela precisa se apropriar bastante, né? Que é sensibilizar os estudantes e até nós, professores, né, para os problemas reais da comunidade, né? Acho que esse é um ponto importante. Quando a gente entra no museu, nós somos instigados a pensar sobre essa comunidade, né? Então, o nosso museu aqui, né? A gente, assim, anos a fios, o museu, assim, a gente fez muitas críticas a esse museu, como, assim, faz parte vamos dizer assim, da história, né? Então, assim, como o museu, historicamente, ele invisibilizou parte da história da construção de Londrina, né? Então, décadas ensinando, né, mostrando, vamos dizer assim, a história dos heróis, né, dos vencedores, entre aspas, né? Então, você entrava no museu, você não via não via, assim, um ambiente contando a história, por exemplo, dos caigangues, que é a base aqui, né, da nossa região. Então, agora, você vê como que há essa mudança de mentalidade, como que isso é importante também para a construção do conhecimento, né? Então, de alguns anos para cá, as equipes que coordenam foram mudando essa perspectiva, né? Então, hoje você entra no museu, aí você vê a história sendo recontada, mas com o olhar daqueles que, por décadas e décadas, foram invisibilizados, né? Então, é uma história contada pela metade. Hoje, então, essas instituições, elas têm revisto o seu papel formador, né? Isso é muito importante. E é uma mudança de mentalidade de todo mundo, né, gente? Então, isso é bem legal. Mas eu acho que o propósito é esse mesmo, né? A gente tentar fazer uma integração. Se não temos a universidade, se não temos os museus próximos, né? O que temos, então, no nosso município? Eu acho que essa é a questão, né? Temos uma ONG, então, vamos fazer essa articulação, porque ali a ideia é que, nesses locais, há muito conhecimento. E isso é importante, né? Tem coisas que estão na realidade local e que nem um livro contou ainda. Não estão nas bibliotecas, não está no livro didático, né? Então, esse olhar para fora, eu vejo que ele é, assim, imprescindível, né? Para a gente trazer vamos dizer assim, uma outra forma de pensar o mundo, né? E quem mais, gente, gostaria de contar a experiência, de mostrar o que está dando certo, o que não está dando certo, dentro dessas parcerias que a gente está falando, né? Dentro dessa formação de redes. Eu acho que o próprio projeto aqui, né, o programa, o NAP, o Clube de Ciência, ele já mostra uma parceria muito forte, né, gente? Porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é um trabalho de formação de redes, né? Então, isso aqui já é vamos dizer assim, uma proposta de parceria muito interessante, que é a parceria entre a CED, entre a universidade, entre o governo estadual. Então,
está se consolidando e tem uma reverberação muito importante, né, do ponto de vista da educação de qualidade, né, que eu comecei falando do ODS 4, então, assim, essa rede que foi formada a partir dos clubes de ciência, para mim, é a consolidação, assim, importantíssima para que a gente alcance essa educação de qualidade, né? E é isso que a gente tem que começar a vislumbrar, né? Então, o fato de vocês terem participado do edital, concorrido, né, sido contemplados para participar do Clube de Ciência, vocês já estão consolidando e fortalecendo essas parcerias, que são fundamentais, né? Aí, daqui para uma outra parceria, aí vocês já estão acumulando experiência em relação a isso, né? Mas quem mais gostaria, gente, de colocar as suas inquietações, compartilhar algo que seja importante para todo mundo, né? Tá ali no chat, eu acho, Jane, deixa eu ver. A Rosilene colocou que visita a Feira de Sementes Crioulas numa comunidade indígena próxima. E a Maria Josefa. Ela usa as exposições virtuais. Uhum. Quer falar, Maria Josefa? A Eliana levantou a mão. Acho que a Eliana... E eu coloquei ali o link do Parque da Arte, que eles estão chamando em Ibiporã. É maravilhoso. É particular, né, com parcerias com a prefeitura, enfim, com o Ministério da Cultura. E ele me lembrou Inhotim, sabe? O museu de Inhotim. Que bacana, hein, a gente ter isso aqui. Então, muito Eliana, por favor. Então, em relação ao apoio das universidades, eu sou de Borrasópolis, núcleo de Apucarana, então a nossa cidade é bem longe de qualquer centro que tenha alguma coisa, né, algum museu, alguma coisa, mas em relação ao apoio da universidade, nosso clube, a universidade é o TFR de Apucarana, então, assim, eu um apoio muito grande, até... acho que melhor até às vezes que a SED, porque nós fizemos aqui na Conferência Climática, segundo ano que a gente faz, é um sucesso, e eles vieram e deram apoio, sabe? E vem quando a gente precisa, conversa com o aluno, né? Então, esse é muito interessante para um aluno que está lá os meus alunos do clube são de 8º e 9º ano, né? Então, quando a gente pensa assim, mas eu vou falar com um doutor em alguma coisa, então é interessante. O cara da universidade vem ali e conversa, né? Então, é muito... Para uma cidade pequena como a nossa, com alunos que a maioria dos pais não fizeram ensino superior. Então, quando eles vêm e conversam, aquele acesso de ter ali, depois eles falam, nossa, professora, mas o cara era tão legal. Então, assim, porque assim, vê aquele... ele é doutor em alguma coisa, então eles veem uma coisa meio longe, né, da realidade deles. Então, quando eles veem isso, eu acho assim, olha, foi fantástico essa parceria que a gente está tendo, né, que eles são demais, é muito, tudo que a gente precisa. Nós conseguimos fazer a nossa inscrição dos alunos, o template tudo, né, no prazo, até semana passada, para a gente ir para a FES, e com apoio total do TFPR, sabe? Então, assim, os alunos já conhecem, sabem quem que é o Enio, sabem quem que é o Gabriel, sabe? Então, quando eu falar, mas o Gabriel falou que a gente tem que melhorar aqui. O Gabriel falou que a gente pode mudar essa foto. Então, eles têm criou esse vínculo, sabe? Eu achei que isso é muito importante, principalmente para um aluno de cidade muito pequena, né? Que fica muito longe, é distante disso, sabe? Então, essa colocação. Muito interessante, Eliana. Acho que é um processo meio que de desmistificar a figura do cientista, né? Sim. Como uma pessoa que não é normal, né? Então, assim, distante. Então, acho que essa abertura da universidade, esse encontro, essas parcerias, elas têm ajudado muito nesse sentido, né? De pensar, sim, assim, que, vamos dizer assim, que a ideia, né, da construção do conhecimento, ela se dá nessa lógica da interação, né, do compartilhar, né? Sim.
Então, isso é muito interessante, né? Porque o cientista, ele não constrói o seu saber simplesmente fechado num gabinete, né? Ele precisa da realidade mais ampla, ele precisa estar com a comunidade, conversar com pessoas para poder construir um conhecimento sólido, né? Sim. Sem isso não tem ciência, né, gente? Então, bem interessante, Eliana, a forma como vocês têm trabalhado aí. Gente, eu estou sem conseguir abrir aqui o chat, mas quem que está inscrito pode falar. Oi, deixa eu falar um pouquinho, então. No meu caso, eu sou de uma cidadezinha bem pequena, acho que eu sou o menor município. Nós temos 2.000 e poucos habitantes, e eu sou aqui da região entre Cianorte e Paranavaí. Meu núcleo é Cianorte. Então, o nosso clube é um clube que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, e a gente tem como ferramenta a fotografia. Assim, é um encanto na escola, porque os alunos todos querem participar do clube de ciência, por conta das nossas saídas fotográficas, né? Porque nós temos, assim, como é um município pequeno, a gente tem poucas possibilidades. Então, para a gente ver algo diferente, um cinema, esse é norte, 45 quilômetros, qualquer coisa diferente tem uma distância, né? Então, assim, a gente trabalha muito fora da sala, né? Então, a gente levanta as questões, as problemáticas envolvendo as mudanças climáticas, o meio ambiente, as questões, assim, do município, e a gente sai nesse trabalho de campo, com câmeras fotográficas, celulares, e a gente faz esses registros, e depois a gente tem toda essa análise dos melhores registros, a gente coloca no flipbook, e a gente faz a divulgação nas redes sociais da escola, e aí a gente entra também como aí em frente ao município, levantando algumas questões ao legislativo, né, para mudanças no município. Então, assim, é muito, eu acho que assim, a gente está bem no início, é uma coisa bem simples, mas que encanta muito as crianças, sabe? Eles ficam assim, todos querem participar do meu clube, ficam perguntando quando que eu vou entrar no seu clube. Então, eu penso que o Clube de Ciência veio para isso mesmo, para tirar a criança ali daquele espaço. Nós somos escola integral, tirar a criança daquele espaço ali das carteiras e para ele sair, investigar, ter um olhar diferente, ter uma visão diferente, querer descobrir algumas coisas diferentes daquela sala de aula ali tradicional, né? Muito bom. Qual que é o seu município, Maria Josefa? São Manuel do Paraná, já ouviu falar? Gente, não é tão longe daqui. 2.000 habitantes, olha só, que paz, hein? Pois é, aqui é um lugar para se viver excelente. Aí nós temos Imagino. Nós temos assim um ponto turístico, nós temos uma reserva RPPM, acho que é isso, né? Com uma lagoa perfeita, assim a gente recebe visitação. Então assim é um lugar assim muito tranquilo, muito gostoso para viver. Mas só que a gente não tem essas coisas que tem na cidade maior, né? Um museu, por exemplo. É aquilo que eu coloquei ali. Então, eu estou trabalhando com eles para a gente colocar as nossas fotos também em formato de museu, para incentivar eles também a entrar nesse mundo virtual, né? Para visitar o museu, para visitar outros lugares, né? Exatamente. Porque eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Orientar a olhar ao redor, né? Trazendo, sei lá, a rua, a casa, para dentro da pesquisa científica, né? E a fotografia, eu acho que você teve assim, uma excelente ideia, porque a fotografia, a gente precisa tratar ela para além de apenas um instrumento, né? Porque hoje a gente vê assim que essa história da selfie, né? Sai fotografando a gente mesmo, né? Tira, sei lá, 100 fotos e não faz nada, né? Só fica enchendo o celular, né? Assim que a gente faz. Só quer saber de clicar. E quando a gente trabalha a fotografia como uma linguagem, muda, porque você passa a trabalhar com os estudantes uma relação com o meio, né? Então, quando eles vão fotografar, não é qualquer coisa, né? Eles precisam criar uma cena, observar a realidade para eles poderem fazer o melhor registro. Então, muda muito essa concepção de ficar tirando foto, né? Então, aleatoriamente, né? Eu falo para eles, a gente precisa pensar a fotografia além de um clique, né? Exatamente. Não é só um clique. Então, a gente precisa pensar o ângulo, a gente precisa pensar na iluminação, a gente precisa pensar no enquadramento e pensar assim, que história eu quero contar com a minha fotografia? Então, sempre leva eles para refletir sobre isso.
O que você quer contar com a sua fotografia? A pessoa vai ler a sua fotografia, né? Então, eu penso que, assim, é bem feliz trabalhar com a fotografia. Eu penso que quem escolhe esse campo, eu não tenho formação, faço tudo pela curiosidade, pelo interesse, pela pesquisa mesmo, estudo muito para depois trabalhar com eles. Mas eu vejo que é algo que encanta e eu percebo que os meus estudantes agora, eles têm uma preocupação. Eles pegam o celular, né, do clube, ou pegam a câmera, e eles já sabem que eles não vão fotografar qualquer coisa de qualquer forma, né? E eles já sabem analisar a fotografia do outro, ou analisar a fotografia deles mesmos, né? Então, assim, é muito interessante nesse sentido. Muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tinha mais alguém, gente, inscrito? Não tem mais alguém, gente? Que a gente já chegou aqui no nosso horário. Deixa eu só, agora eu consegui abrir o chat. A Carolina está falando da questão do tempo, né? Das escolas integrais, só duas aulas de museu, de clube, é isso? Isso. É que a É gente. muito pouco. Eles passam É. 9 aulas na escola, mas a gente só pode fazer projeto em 2. Aí, às vezes, eu tenho que ir lá buscar eles na aula de outro professor, o professor fica bravo. Ah, porque você vai tirar meus alunos para fazer projeto. Só que daí o professor não vê que eles estão pesquisando, que eles estão desenvolvendo um outro conhecimento, uma outra habilidade. Mas talvez no próximo edital seria algo legal para a gente pensar, né? Porque nas escolas que é contraturno, eles ficam uma tarde toda, por exemplo. Não, são 3 aulas no contraturno. Ah, 3 aulas, melhor que 2. É, Já é um pouco a sim, mais, né? Se a gente pensar que eles ficam 9 na escola por dia, sim. Essa questão do tempo é complicado mesmo, né? Porque se a gente não desenvolver uma visão de conjunto, fica difícil, né? Porque daí cada um acha que a sua disciplina é melhor do que a do outro, aí fica nessa situação, né? O ideal fosse trabalhar de uma forma mais integrada, né? Porque o clube de ciência ele acaba versando sobre várias temáticas, né? Várias disciplinas. Impossível você desenvolver um projeto aplicando uma única, sei lá, base disciplinar, né? Não tem como fazer isso, né? Por isso que é legal, né, essa questão da iniciação científica. Fechou então, gente? Ninguém tem dúvidas, nada? Creio que sim. Só tá encorujado com o frio. Vou Mas eu parar de desejo, gravar, então. eu desejo que vocês tenham aí uma finalização agora do semestre muito boa, né? Que a gente está fechando, né, as aulas agora, e que vocês consigam, assim, firmar as parcerias, né? Aqui na universidade nós estamos de portas abertas, quando quiserem vir para cá, né? A gente tem bastante atividade aqui também, né? Na UEL, a gente tem vários museus aqui também, né? A gente está trabalhando com um projeto de extensão que é a integração dos museus, porque às vezes os professores vinham para cá e não conseguiam, tem que vir só no Museu de Anatomia, depois só no Museu de Geologia. Então, a gente está tentando integrar para fazer visitas guiadas, onde o professor possa vir com a escola e passar por todos os museus do campus, né? Que é um desafio também, por conta das agendas que são diferentes, né? Mas a gente está tentando. Obrigada, gente, pela participação de vocês, tá? E quem não conseguiu ler, leia o material, tem bastante coisa que talvez dê para vocês aproveitarem nos clubes de vocês, tá bom? Obrigada, Gisele, Edinaldo, eu vi que estava aí também. A gente que agradece, Giane. A colaboração foi excelente a tua aula. Linda aula. Obrigada. Obrigada, E boa gente. noite para todo mundo e sigamos, né, gente? Falta um pouquinho só. Um abraço para vocês, boa semana e boa noite. Boa semana, Boa noite. gente. Boa noite. Tchau. Tchau. tchau, tchau. Tchau.